Oi pessoal, hoje a gente começa finalmente o curso AFD ICMS IPI na prática. Hoje eu vou falar para vocês sobre a estrutura do arquivo. Como que a gente tem que organizar as informações dentro de um arquivo, que vocês vão ver é um TXT, é um arquivinho daquele bloco de notas do teu computador, mas que você precisa ordenar, organizar as informações da forma que a legislação da AFD ICMS IPI determina. E aí é claro que a gente vai passar um pouquinho por essa legislação, eu vou te indicar onde você vai encontrar toda ela, cuja leitura eu recomendo para você, ok? Depois que a gente terminar de estudar um pouquinho essa estrutura, a nossa próxima aula vai ser já para você colocar a mão na massa. A gente vai abrir o bloco de notas aqui no meu computador e você vai digitar os registros da AFD e vai ver que é simples, que não tem mistério, desde que a gente saiba ler corretamente o guia prático. Aliás, no primeiro vídeo eu deixei duas tarefas para vocês, lembram? Uma era você instalar o programa validador no teu computador e a outra tarefa era você baixar esse guia prático, o guia prático que a gente vai utilizar na aula de hoje. Se você ainda não fez isso, aqui embaixo do vídeo eu deixei o link 1 com acesso direto para o tutorial lá do blog praticafiscal.com.br, onde você vai ter toda a orientação que você precisa para baixar o guia prático. Baixa, deixa ele aberto aí no teu computador que a gente vai precisar dele já já. Eu peço para você que você reserve alguns minutinhos do teu tempo, assiste com atenção, porque são poucos minutos que vão fazer muita diferença no teu aprendizado da escrituração fiscal digital, eu posso garantir para você. Vamos começar? Beleza, então a gente vai falar da estrutura do arquivo. E aí, como eu disse para vocês, essa forma como as informações são estruturadas no arquivo TXT vem da legislação. A gente tem instrumentos normativos que determinam como é que você organiza todos os dados da apuração do imposto dentro do arquivo TXT. E os três principais dispositivos cuja leitura eu recomendo para você são o convênio que instituiu a AFD ICMS IPI, o ajuste CINIEF, que vem trazer regras padronizadas para o país inteiro, e o terceiro é o ato COTEP. O ato COTEP é o que vem dizer, tintim por tintim, como você tem que estruturar as informações. Além desses três, é óbvio que a gente tem a legislação estadual. Cada unidade federada estabelece outras regras complementares que podem diferir de um estado para o outro. O foco do nosso curso são as regras padronizadas. Aqui embaixo do vídeo, no link 2, você encontra o caminho para chegar lá no site do SPED, onde está toda essa legislação para você providenciar a leitura no seu tempo, quando for mais conveniente para você, tá bem? Desses três instrumentos normativos, eu separei algumas regrinhas que são muito importantes. Eu falei para você, olha, o arquivo da AFD é um arquivo TXT, é um arquivo que você poderia perfeitamente digitar de forma manual no bloco de notas. E o que confere a validade jurídica para esse arquivo? É a assinatura digital no padrão ICP Brasil. No momento que você assina esse documento com o teu certificado digital, seja ele de pessoa física ou jurídica, as informações que estão dentro dele passam a ter o caráter declaratório para o fisco. Uma outra característica é decorrência, na verdade, da regra de apuração do ICMS por cada estabelecimento. Vocês sabem que o ICMS é apurado em cada estabelecimento de maneira independente, embora ao final você possa consolidar esses saldos de apuração. E como essa apuração é por estabelecimento, a entrega do arquivo da AFD também é. Você precisa entregar um arquivo da AFD para cada estabelecimento da sua empresa. O ajuste CINIEF número 2 de 2009 também trata da obrigatoriedade. Quem são os contribuintes que estão obrigados a entregar a escrituração fiscal digital? Todo contribuinte do ICMS que apure o imposto pelo regime normal de apuração, hoje já está obrigado a fazer a escrituração na AFD. Com relação aos contribuintes do Simples Nacional, eu tenho duas observações para fazer para você. A primeira é que os contribuintes que foram obrigados a entregar a escrituração fiscal digital no seu estado
até 2014, hoje permanecem obrigados a fazer essa transmissão. Isso porque em 2014 foi publicada a Lei Complementar 147, que instituiu na Lei do Simples Nacional algumas regras que os fiscos vão ter que observar antes de poder obrigar seus contribuintes a entregar a EFD. Essas regras até hoje não foram atendidas, então, portanto, estados como o Amapá, como o Roraima ou qualquer outro que não tenha instituído a obrigação até 2014, não podem obrigar o contribuinte do Simples a entregar a EFD. Essa adesão ela só pode acontecer de forma voluntária. Mas a gente tem uma outra situação em que o contribuinte, sendo do Simples Nacional, pode estar obrigado a entregar a EFD, que é nos estados onde se estabelece um sublimite. Vocês sabem que para o contribuinte estar enquadrado no Simples Nacional, o faturamento do ano anterior, do exercício anterior dele, precisa ter sido de, no máximo, R$ 4.800.000. Entretanto, alguns estados, como o Amapá, e vocês vão me ver o tempo todo dando como exemplo o estado do Amapá, porque é o meu estado e é o estado de quem eu posso falar com propriedade quando se trata de legislação estadual. No estado do Amapá, por exemplo, o sublimite é de R$ 1.800.000. O que é esse sublimite, Eliane? É o seguinte, para você ser optante pelo Simples Nacional para efeito de pagamento dos tributos federais, o teu limite de faturamento vai ser sempre R$ 4.800.000. Entretanto, se você é um contribuinte do Amapá e no exercício anterior você faturou mais do que R$ 1.800.000, você passa a apurar o ICMS como um contribuinte do regime normal e recebe o mesmo tratamento, ou seja, você também passa a estar obrigado a escriturar a EFD. A EFD ela veio substituir uma série de livros em papel que já tem alguns anos não fazem parte mais da realidade fiscal dos contribuintes do ICMS, quando se trata do regime normal, repito. E por fim, a legislação também estabelece que para você entregar esse arquivo para o ambiente nacional, você precisa da assinatura digital, já falamos isso, só que para você assinar esse arquivo, você precisa submetê-lo a uma série de validações no Programa Validador e Assinador da Receita Federal. Vamos falar um pouquinho da retificação? Talvez no decorrer do curso esse assunto ressurja para a gente falar com mais detalhes. Mas a gente tem duas situações. Até 3 meses do período de referência do arquivo, ou seja, se você está querendo retificar um arquivo de julho, eu tenho agosto, setembro e outubro para transmitir um arquivo retificador sem necessidade de nenhum procedimento autorizativo por parte do fisco. Você carrega o arquivo no PVA, ele é do tipo retificador, você valida, assina e transmite normalmente. Isso se você retificar o arquivo em até 3 meses contados do período de apuração. Depois desse prazo, se por algum motivo você precisar retificar essas informações, aí você vai precisar solicitar para o fisco autorização para transmissão. O fisco para quem você solicita essa autorização pode ser o federal, a Receita Federal do Brasil, ou pode ser o fisco estadual. Agora sim, gente, uma vez autorizada essa transmissão, não há uma crítica que diga assim, olha, quem autorizou foi a Receita Federal, você só pode mexer no IPI. Quem autorizou foi a Cefaz, você só pode mexer no ICMS. Não há essa crítica. Mas existem situações em que se você se aproveitar disso para, por exemplo, pedir autorização para a Receita Federal e acabar mexendo em informações da Cefaz, existem situações em que a legislação permite que a Secretaria de Fazenda ignore as informações desse arquivo retificador. Se você quer saber mais detalhes disso, o link 3 aqui embaixo do vídeo te leva para uma postagem que a gente fez lá no praticafiscal.com.br que te explica melhor isso aí. Nessa mesma postagem, você também consegue aprender como localizar o código hash de um arquivo. O que é isso, Eliane? É o seguinte, é que para retificar esse arquivo, alguns estados exigem que você informe o código hash do arquivo que você quer transmitir. Esse código hash é como se fosse um identificador único que garante que você está querendo transmitir este arquivo com essas informações e que não vai chegar nenhuma vírgula diferente
nesse arquivo, porque se você muda uma vírgula, aí o código hash se altera. E aí lá nessa postagem que eu estou te falando, que está aqui no link 3, você também encontra as orientações de como consultar o código hash caso o seu estado seja um desses que exige essa informação no pedido de retificação. E agora vamos falar um pouquinho do guia prático da EFD. Eu já te falei que ele é um arquivo TXT. Na aula que vem, você inclusive vai digitar um arquivo e vai ver como você vai importar esse arquivo para o PVA que você digitou no bloco de notas e que vai dar tudo certo. A legislação fala que esse arquivo digital ele deve conter a totalidade das informações. Que informações são essas, Eliane? Tudo que você precisa informar que afeta a apuração do teu imposto ou informações fiscais que, embora não afetem diretamente a apuração do teu imposto, são exigidas pelo fisco. Uma coisa muito importante, gente, as informações contidas no arquivo do SPED, elas sempre são prestadas sob o enfoque do declarante, ou seja, sob o meu enfoque, meu empresa que estou declarando o arquivo. Eu vou te dar um exemplo. Você compra uma mercadoria de uma indústria, e aí o CFOP que vem naquela nota fiscal é venda de produção do estabelecimento, né? Alguma coisa assim o texto. Quando você for escriturar esse documento fiscal, o enfoque que você vai dar para ele é o teu, é o declarante. Para você, essa operação foi uma operação de venda? Não. Para você, essa operação foi uma operação de compra. Então, o CFOP que você vai escriturar não é o CFOP que está lá no documento de quem emitiu. Vai ser compra para industrialização, compra para comercialização, vai depender do destino que você vai dar. Pode ser para o ativo permanente, para uso e consumo, mas é o seu enfoque, é o que você vai fazer com aquela mercadoria que você precisa declarar no teu arquivo, beleza? Isso que é o enfoque do declarante, de vez em quando a gente vai estar fazendo uma abordagem em relação a esse tema. Aí a gente tem também a questão dos perfis de enquadramento. Quando você vai transmitir o teu arquivo, você precisa informar nesse arquivo qual é o perfil de enquadramento do declarante. Então, se você está com um cliente novo, por exemplo, e ele não sabe muito bem com que perfil ele está habilitado no ambiente nacional, porque se estiver errado você não consegue entregar o arquivo, tem o link 4 aqui embaixo do vídeo que te dá dicas de como consultar o perfil de enquadramento da empresa que você deseja transmitir o arquivo. E aqui, olha, a gente fala agora um pouco dos blocos da FD, que aí no bloco 0 a gente tem as informações de identificação do declarante e as informações cadastrais. É onde você informa quem é o teu contador, qual é o teu endereço, teu nome fantasia. Você informa o teu cadastro de clientes, o cadastro de fornecedores, o cadastro de mercadorias. Então são as informações cadastrais que estão contidas no bloco 0. O bloco B, gente, esse bloco ele foi instituído apenas para viabilizar a adesão do Distrito Federal ao projeto SPED fiscal. Então, somente os contribuintes do Distrito Federal escrituram o bloco B. O bloco C e o bloco D substituíram os antigos livros de entrada e saída. Quando você vê um registro que começa com C, ele vai estar sempre tratando de documentos fiscais de mercadorias. E quando você vê um registro que começa com D, ele está sempre tratando de documentos fiscais de serviços que têm a incidência de cobrança do ICMS. Temos também o bloco E, que é para apuração do imposto, tanto do ICMS como do IPI. O bloco G, que é o SIAP, necessário para quem deseja apropriar-se de créditos do ativo permanente. O bloco H, que é o inventário, que pelo menos uma vez por ano todos os contribuintes têm obrigação de entregar. O K, que é para controle da indústria, na verdade, controle da produção e do estoque das indústrias. Com outras informações relevantes, por exemplo, nesse bloco 1, você registra controle de créditos fiscais, informações relativas à exportação, informações relativas ao controle de bomba de combustíveis e outras informações que o fisco exija de você. E o 9 é o bloco que encerra o teu arquivo. E aí, lembra que eu falei para você que a gente ia usar o guia prático?
Agora eu quero que você abra o teu guia prático, que a gente vai dar uma olhada em como ele elenca todos os registros da escrituração fiscal digital. O guia prático, ele vai te mostrar quais são os campos que compõem cada registro e que informações você tem que preencher neles. Vai te dizer quais são as validações que o PVA vai fazer, vai te dizer se o preenchimento do campo é obrigatório ou não. Então agora a gente vai lá no guia prático, que é para pegar um exemplo que vai te fazer entender todo esse conceito. E já no início da próxima aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é digitar um arquivo utilizando as orientações desse guia. Vamos lá? Com o teu guia aberto, eu quero que você vá em editar, localizar, ou simplesmente aperta a tecla de atalho Ctrl F. Nós vamos procurar o registro C173, então você digita aí, uma dica é colocar 2 pontos e buscar. Você vai direto para o registro de exemplo da aula de hoje. É o registro C173. É um registro destinado a operações com medicamentos, em que tem algumas informações específicas que o fisco exige que você preste. Então, o que a tabela diz? Olha, o registro C173, o primeiro campo do registro é sempre a identificação dele. E o fisco quer que você coloque nesse registro as seguintes informações. No campo 2, você vai informar o número do lote de fabricação do medicamento. Depois, a quantidade de itens, a data de fabricação, a data de validade. Todas essas informações estarão contidas dentro desse registro de medicamento que está atrelado aos itens da nota fiscal. O que mais que eu consigo ver, além da descrição do conteúdo da informação? Ele está me dizendo qual é o tamanho que eu tenho que colocar dessas informações. Por exemplo, data. Data você vai informar com 8 caracteres, ou seja, dia, mês e ano com 4 dígitos. Aqui ele está me dizendo quanto à obrigatoriedade. Que registros, que campos desse registro eu posso deixar em branco e que campos eu sou obrigada a preencher, senão eu não consigo transmitir? No caso do C173, todas as informações são obrigatórias. Se a gente for descendo aqui, ó, nesse registro aqui também tudo é obrigatório. Olha aqui um exemplo. Aqui eu tenho o registro C175, em que eu sou obrigada a preencher o campo 1, o campo 2 e o campo 5. Os campos 3 e 4 é OC, ou seja, se a informação existir, você presta. Se a informação não existir, você deixa o campo em branco. Os campos do tipo OC, o PVA não valida, porque ele não tem como saber se aquela informação existe ou não. Quem vai saber é você que está escriturando. Ok? Pessoal, nesse exemplo agora na tela, vocês conseguem ver com bastante clareza como é que é a forma de organização dos registros dentro de um bloco. Esse é o bloco C, o bloco dos documentos fiscais. Observa aqui que a gente tem no topo da hierarquia o registro C001. Ele abre o bloco, ele diz assim, agora está começando as informações de documentos fiscais de mercadorias. Logo abaixo dele vem o C100. O C100 é onde eu escrituro a nota, a data da emissão, o valor total, o número do documento, ok? E observa que aqui nessa hierarquia eu tenho 2 registros vinculados a ele, o C110 e o C170. Isso que está abaixo do C100 é o que a gente chama de registro filho. Então aqui a gente tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Aqui no C110 eu escrituro as informações complementares. E abaixo dele eu tenho 2 filhos, 2 registros filhos. O C110, então, ele é filho do registro C100, mas ele é registro pai do C111 e do C114. Porque esse processo que está escriturado aqui, ó, processo referenciado, ele é uma informação complementar. Esse cupom fiscal que está referenciado, ele é uma informação complementar. E essa informação complementar, ela é referente a essa nota fiscal. A mesma coisa a gente observa aqui, ó. Essas informações de operações com medicamentos, elas estão atreladas a um item de documento fiscal
E esse item ele está atrelado ao documento fiscal que está identificado aqui no C100. Então, olha o que a gente tem. A gente tem o nível 1, a gente tem abaixo dele um registro filho, que é o C100, que por isso ele é nível 2. Abaixo dele a gente tem os registros de nível 3, que estão vinculados a ele. Aqui, ó, a gente tem nível 4 vinculado a este nível 3. E aqui a gente tem nível 4 vinculado a esse nível 3 aqui. Ok? Aqui a gente traz um exemplo, beleza? Observa aqui, ó, que todos esses registros, eles são... Isso aqui é um arquivo do bloco de notas, tá, gente? É um arquivo da Escrituração Fiscal Digital. Então, observa que os registros começam com 0. Então, isso aqui são registros do bloco 0, ok? Cada linha do arquivo é um registro. E as informações de dentro desse registro são o que nós chamamos de campos. Esses campos são onde as informações estão contidas, ok? Observa, por exemplo, que esse campo aqui, ó, mini empresa limitada, é a razão social. Esse que vem logo depois é o CNPJ do contribuinte. Os campos, eles são separados, o sistema entende que iniciou e terminou a informação com a tecla Pipe, tá? Que é essa barrinha vertical que você encontra no seu teclado. Que campos compõem cada registro, a gente vai encontrar no guia prático. Então, no nosso próximo vídeo, a gente começa efetivamente a meter a mão na massa. Agora, eu só preciso que você dê um like no vídeo, siga o nosso canal e clica no sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo do curso, você vai ficar sabendo. Corre também lá no praticafiscal.com.br e cadastra o teu e-mail em Siga via e-mail, que toda vez que tiver postagem nova por lá, você recebe exclusivamente no seu e-mail. Ok? Um abraço e até o nosso próximo encontro.